Olá pessoal, eu sou o professor Edmar, falando aqui da gravação das aulas Paraná, e nós vamos hoje continuar as nossas aulas para o terceiro ano na disciplina de Sociologia. Então pessoal, na aula passada o que nós vimos? Nós trabalhamos com o conceito e a reflexão da Sociologia sobre um tema bastante importante, que são os chamados direitos humanos. Na aula de hoje, a gente vai continuar a discussão que a gente estava tendo sobre cidadania, mas falando especificamente do caso brasileiro. Vamos lá! Então, a gente precisa voltar um pouco e fazer uma revisão sobre o que a gente viu nas aulas sobre cidadania e direitos. Vejamos. Então, a gente já trabalhou com o conceito de cidadania, que trata do exercício individual dos direitos. Direitos esses que são coletivos ou individuais. Então, a cidadania ela vai se exercer na relação dos indivíduos, dos grupos e dos coletivos com o Estado. Então, existe uma relação entre indivíduos, coletivos e o Estado, e essa relação é dada pelo exercício da cidadania. Você lembra lá da tipologia dos direitos do TH Marshall, que a gente viu há algumas aulas atrás? É muito importante, mas a gente vai relembrar aqui. Vamos lá. Então, primeiro surgem os chamados direitos civis, que são as liberdades individuais, as liberdades de crença, a liberdade de pensamento. Pense que cada um de nós pode escolher a religião que temos ou não temos. Isso é um direito que o Marshall vai chamar de direito civil, direito da escolha individual. Depois disso, o Marshall vai dizer que vem os direitos chamados de direitos políticos, que são os direitos de associação, os direitos de reunião em partidos ou sindicatos. E a gente tem, por fim, surgindo aqui no século XX, os direitos chamados de direitos sociais, que são esses direitos que são coletivos. Exemplos são a saúde, a educação, todas as coisas que nós percebemos hoje como direitos básicos. Se você se lembra, nas aulas a gente já falou dessa tipologia dos direitos, e aí aqui para a gente relembrar. Lá no século XVIII surgem os direitos civis, no século XIX surgem os direitos políticos, e por fim, no século XX é que vão surgir os chamados direitos sociais. Um quiz lá, já que a gente já fez uma revisão para a gente aquecer os nossos motores. Liberdade de expressão, pensamento e crença religiosa são exemplos de direitos. Letra A, sociais. B, políticos. C, civis. Nenhuma das anteriores, letra D. Tempo lá para você responder a questão. Então vamos lá ver a resposta do nosso quiz. São direitos chamados de direitos civis, que são os direitos da escolha individual, das liberdades individual. É muito importante que você se atente na tipologia do TH Marshall, ok?
Mas e o Brasil? A gente falou que a aula de hoje é sobre cidadania no Brasil. Será que essa tipologia que o T.H. Marshall criou serve para pensar o Brasil? Vejamos. Marshall vai criar então essa tipologia para pensar a Europa e especialmente a Inglaterra. Vamos nos lembrar de que ele é um intelectual inglês. Então ele vai pensar no processo do surgimento desses direitos na Inglaterra. Óbvio que nós sabemos, você sabe, eu sei, que a nossa história é muito diferente da história inglesa. Então olha lá, a nossa história política, que também foi trabalhada nas aulas lá do segundo trimestre, se você se lembra, o nosso processo é muito diferente do processo inglês. Então, consequentemente, a origem dos chamados direitos, tanto os civis, os políticos e os sociais, vai ter um caminho bastante diferente do caminho traçado pelo T.H. Marshall para tentar entender a Inglaterra. Vejamos. Então, no caso do Brasil, José Murilo de Carvalho, que escreveu um livro chamado Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, um trecho no qual ele vai explicar esse processo. Olha lá. Aqui, Brasil, primeiro vieram os direitos sociais implantados em período de supressão dos direitos políticos e redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular. Ele está falando do Getúlio Vargas, lá dos anos 30. Depois, vieram os direitos políticos, de maneira também bizarra, estranha, incompleta. Finalmente, ainda hoje, muitos direitos civis, à base da sequência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo. Então vejam, o José Murilo de Carvalho está dizendo, a sequência do Marshall para a gente ela é invertida. Os direitos civis, as nossas liberdades individuais, muitas vezes não são garantidas de maneira plena ainda hoje. Enquanto os outros direitos, que são os direitos políticos e os direitos sociais, eles vão aparecer por primeiro no começo da nossa história política. Vocês percebem? A sequência é completamente contrária, completamente inversa à sequência inglesa. Então, olha só, no nosso caso, a Era Vargas, lá que vão ser os anos 30 e o pedaço dos anos 40, vão ser responsáveis pela implantação de alguns direitos, entre eles a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e o salário mínimo, que foi implantado lá na Era Vargas. Em seguida, nós temos um período que é a ditadura civil-militar, que vai de 64 a 85, se você se lembra. Também vão surgir alguns direitos políticos, como falou o professor José Murilo de Carvalho, de uma maneira um pouco bizarra, né? Tem uma ampliação do eleitorado, mais pessoas podem votar, mas ao mesmo tempo acontece uma repressão dos direitos, inclusive dos direitos políticos. A gente entra na nova república, que estamos hoje, a partir de lá de 85, e a gente tem os direitos civis que são marcados por quê? Pela falta de segurança e por um processo da justiça, um processo judiciário que ele é moroso, lento, demorado e muitas das vezes não consegue cumprir o seu papel. Então, vícios da cidadania no Brasil. O que a cidadania no Brasil tem de problemas? Olha lá, o José Murilo de Carvalho aponta então os seguintes vícios do longo caminho da cidadania no Brasil. Primeiro, uma herança patrimonialista sem distinção rígida entre público e privado. Isso é a herança nossa lá do pensamento da colônia, né? Nós temos um tipo de política que é patrimonialista. Se você se lembra, a gente já trabalhou com esse conceito em sala de aula. A permanência das relações de mandonismo. Vocês lembram lá da República do Café com Leite, do mando e do poder dos coronéis, do quanto eles eram autoritários? Isso permanece como um traço na nossa cidadania, né? A relação entre tutela e patriarcado e a subserviência, ou seja, a obediência, que é a lógica do agregado que pede favores, que ocasionam o fenômeno da chamada cidadania concedida, ou seja, só são cidadãos aqueles que estão aliados a alguém que tem poder político que lhes concede o exercício dessa cidadania. Vejam que, ainda que a gente tenha várias mudanças da história do Brasil, desde que nós somos colônia até hoje, algumas coisas permanecem como traço da nossa política, né? E aí tem uma consequência perversa da escravidão, que tem traços na cidadania até hoje, e do latifúndio e da grande propriedade. Então, uma atividade modelo Enem. Vamos lá. Num país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico é ainda considerado um subemprego. E os indivíduos que atuam nessa área são muitas vezes vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável desvalorização das atividades domésticas em relação a outros tipos de trabalho.
Objeto de legislação recente. As empregadas domésticas conquistaram muito recentemente na história alguns direitos, inclusive da carteira assinada. O enfrentamento do problema mencionado resultou na A. Criação de novos ofícios, novos trabalhos. B. Ampliação dos direitos sociais. C. Redução da desigualdade de gênero. D. Fragilização da representatividade sindical, os sindicatos perderam força. E. Erradicação da atividade informal. Tempo lá para você pensar e marcar correto. Vamos lá ver a resposta da nossa atividade Modelo Enem. Ampliação dos chamados direitos sociais. Então, olha lá, por que a gente pode entender que houve uma ampliação dos chamados direitos sociais, que são os direitos coletivos?
Para responder à pergunta, é necessário conectar o aparato teórico sobre a trajetória da cidadania, então a sequência do T.H. Marshall, junto com as críticas do José Murilo de Carvalho, com a ideia de direitos previstos na legislação. Quem é que nos garante direitos? A lei. Essa luta por direitos ela vai ser concretizada na lei e é representativa da ampliação dos direitos sociais. Então, os direitos que são garantidos e que são cada vez mais ampliados estarão lá nas nossas leis. Então, no caso do Brasil, não custa a gente relembrar que para o José Murilo de Carvalho a gente vive uma estadania ao invés de uma cidadania. Por que ele vai usar esse termo? Porque ele vai dizer que no caso do Brasil, os direitos eles são concedidos pelo Estado à medida em que o Estado vai sofrer pressões da sociedade como um todo. Então, vejamos lá. Os direitos são conquistados na medida em que são resultados de uma concessão do Estado. O Estado fornece, ele dá, depois de sofrer pressão, que é feita de cima para baixo, ou seja, o Estado está em cima, regula a sociedade e o Estado concede para a sociedade que está embaixo alguns direitos. Há uma população que, em sua maioria, estaria desinteressada da luta política pela garantia dos direitos. Então, o Estado concede direitos a uma população que é apolitizada. Então, um importante momento histórico para a cidadania, que é importante de se marcar, foi a promulgação da Constituição de 88, que vige até hoje, não por um acaso também conhecida como Constituição Cidadã, resultado de um amplo processo de debates no contexto da redemocratização. Então, a Constituição que governa nosso país até hoje é uma Constituição chamada de cidadã porque ela representa um avanço nos direitos civis, políticos e sociais. No entanto, muitas vezes os direitos estão previstos na forma da lei, mas não de maneira efetiva, ou seja, na prática social e no cotidiano dos brasileiros. Muitos direitos estão na lei, mas na prática não são garantidos, todos nós sabemos disso. Então, uma atividade lá de uma universidade federal. Então, olha lá, presta atenção aqui na charge. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a personagem responde, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde e etc. No dia 5 de outubro do ano de 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. E sua promulgação marcou o estado de redemocratização do Brasil. Analisando a charge de Miguel Paiva sobre a Constituição brasileira, considera-se que, vamos às alternativas. Letra A. Na Constituição de 88, toda a população conquistou moradia, alimentação e saúde. B. A Constituição de 88 representou, sem dúvida, um grande avanço na política brasileira. Contudo, ainda existe uma enorme distância entre o que diz a lei e o que grande parte da população vive na prática. C. A Constituição de 88 auxiliou no aniquilamento, na destruição da fome e da miséria no país. Sendo assim, entrou para a história do Brasil como uma lei avançada socialmente. Ok? Vamos voltar aqui na charge? Então, vamos lá. Presta atenção. A gente tem que articular o texto e a charge. Então, vamos lá. Está aqui as alternativas, um tempo lá para você responder.
Vamos para a resposta da nossa atividade. Letra B é o que você deveria ter marcado, então olha lá, a Constituição representou um grande avanço na política brasileira. Sim, ela é a Constituição cidadã, mas, olha ali, o contudo, contudo, ainda existe uma enorme distância entre o que se diz a lei e o que grande parte da população vive na prática. Que é isso? A gente tem direitos garantidos na lei, nos códigos escritos e na nossa vida prática, muitas vezes esses direitos não são garantidos. Então, cidadania regulada, que é um conceito importante que a gente trabalha na sociologia, que tem a ver com toda essa realidade que a gente está conversando. Então, é um conceito que foi estudado e criado por um cientista político, Vanderlei Guilherme dos Santos. Então, ele tem uma premissa, ele parte de um determinado ponto para desenvolver o raciocínio sobre esse conceito. Qual é esta premissa? Então, para que se possa fazer o exercício dos direitos, para que os direitos existam e sejam exercidos, é preciso que haja um meio do Estado reconhecer o indivíduo. Então vejam, o Estado precisa reconhecer que você que está assistindo aí em casa, todo mundo que existe, existe como um indivíduo. O Estado vai precisar criar uma forma de reconhecer a nossa individualidade. Como será que o Estado faz isso? Já parou para pensar? Então, olha lá. Como é que isso acontece? Pelos nossos documentos oficiais. Todos nós temos uma série de documentos que são muito importantes para que a gente faça o exercício da nossa cidadania. Vejam, a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento, depois a gente tem o nosso RG, depois tem o CPF, depois a gente precisa de uma carteira de habilitação, de um título de eleitor, a gente precisa de uma certidão de casamento, se você se casa no civil, você precisa de uma certidão de divórcio, se você se separa também no civil, e quando você deixa de existir, quando você morre, precisa existir um documento chamado atestado de óbito para dizer perante o Estado que você não faz mais parte do mundo dos vivos. Então vejam, o Estado ele nos reconhece enquanto indivíduos por meio dessa série de documentos. Então, esses documentos vão servir para que o Estado regule a cidadania. Então, regular, ele vai controlar, fornecer ou não a cidadania a partir do uso desses registros. Então, olha lá. Essa regulação ela vai encontrar limites e vejamos que limites são esses. Olha lá o que diz o professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Por cidadania regulada, entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se não em um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. Isso é de 79. Qual é a crítica que o Vanderlei Guilherme dos Santos está fazendo aqui? O Estado só vai reconhecer como cidadão aquele que terá certos documentos e uma ocupação profissional reconhecida. A gente pode entender isso como carteira assinada. O que o Vanderlei Guilherme dos Santos está dizendo é que aqueles que não têm empregos com carteira assinada, vamos pensar, por exemplo, nos trabalhadores autônomos, não eram considerados cidadãos, porque eles não vão ter um documento que prove que eles são reconhecidos como indivíduos pelo Estado. Então vejam como a própria cidadania no Brasil, ela vai ser um processo que vai caminhar de maneira muito lenta e de maneira também incompleta. Então, o Vanderlei Guilherme dos Santos aponta a contradição entre a noção de cidadania, que é o exercício do direito, na relação com o Estado. Por exemplo, o que é preciso para que qualquer cidadão faça uso do seu direito político do voto no Brasil de hoje? A gente tem eleições chegando aí. Para que nós possamos exercer o nosso direito político de eleger os representantes, a gente precisa ter um título de eleitor. Se você ou eu ou qualquer pessoa não tem um título, a gente não vai poder votar, né? Tudo bem, você pode pensar, mas no dia da eleição me disseram que não precisa levar o título, eu posso levar um documento com foto. Ou seja, mesmo assim, você vai precisar apresentar um documento para que o agente da lei, o agente do Estado, reconheça você como indivíduo que está lá fazendo o exercício do seu direito. Se você não tem o documento, você não vai ter acesso ao seu direito. Então, a crítica central da chamada cidadania regulada mostra que somente aqueles com uma profissão, ou melhor, com um trabalho social e legalmente reconhecido,
podiam ter acesso aos direitos civis, políticos e sociais. Vamos ver um caso da história do nosso país. Até 1988, o SUS, o Sistema Único de Saúde, não existia. Então, como é que as pessoas vão ter vão ter acesso a um direito social que é a saúde, que é um direito de todo cidadão garantido lá pela Constituição? Então, antes do SUS, existia um órgão chamado INAMPS, olha lá, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que foi criado em 74, época da ditadura civil-militar. Segundo pesquisas do site senado.gov, cerca de somente 45% da população da sociedade brasileira era atendida, ou seja, 55% da população brasileira não tinha acesso a um direito básico que era a saúde. Vejamos por quê. Só eram atendidos aqueles que tinham emprego com carteira assinada, sofrendo um desconto no salário. Ou seja, através de um desconto no salário, o trabalhador ou trabalhadora e seus dependentes podiam ter acesso à medicina do INAMPS. Se isso não existia, as pessoas não tinham acesso, estavam, portanto, privadas de um direito básico, que é a saúde. Você já imaginou as pessoas hoje, a gente ficar doente, a gente precisar de vacina, precisar de alguma coisa e não ter um sistema de saúde que possa nos socorrer, um sistema público, gratuito e universal como é o SUS? Já parou para pensar? Então, olha lá, só com a criação do SUS que vai acontecer em 1988 é que a saúde vai se tornando um direito de fato universal. No começo dos anos 90, é pelo SUS que se erradicam e diminuem doenças endêmicas por meio de campanhas de vacinação em massa. Todos vocês aí em casa que estão nos assistindo conhecem o Zé Gotinha. O Zé Gotinha foi criado justamente lá nos anos 90 para massificar e ampliar a garantia de um direito a todos, mesmo as crianças, da vacinação contra doenças que matavam muitas pessoas antes das campanhas de vacinação em massa. Então, uma atividade modelo Enem. Vamos lá. Criação do SUS como uma política para todos constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos conforme prevê a Constituição Federal de 88. Segundo o texto, está aqui a referência do texto, das duas características da concepção da política pública analisada são: letra A, paternalismo e filantropia; B, liberalismo e meritocracia; C, universalismo e igualitarismo; D, nacionalismo e individualismo; E, revolucionarismo e coparticipação. Tempo lá para você pensar e marcar a alternativa correta.
Então vamos lá ver a resposta da nossa atividade. Letra C, universalismo e igualitarismo. Por que essa alternativa é a correta, é a que deveria ter sido marcada? Então olha lá. No texto, a concepção do SUS como política pública fundamental para o desenvolvimento da cidadania. O SUS é um sistema universal. Esse pensamento relaciona a garantia de acesso universal à saúde. Caso o acesso à saúde não fosse garantido, todas as formas de cidadania estariam comprometidas. A saúde é um direito social, é um direito coletivo, é um direito universal. Então, qual é o desafio que a gente tem para o exercício pleno da cidadania no Brasil? Palavras da professora Helena Bomeni. É preciso reconhecer todos os avanços que o Brasil teve nos últimos anos. A liberdade de pensamento e de expressão que se traduz na liberdade de imprensa, de associação política, sindical e partidária. Não há democracia com imprensa cerceada, com imprensa cercada, com imprensa amordaçada. Para que a gente possa ter uma democracia livre, o exercício pleno da cidadania, a imprensa tem que ter a liberdade, inclusive, de poder cobrar que os direitos sejam exercidos. As transgressões à democracia são muitas vezes expostas na imprensa escrita, televisiva e agora sem fronteiras pela internet. São canais de pressão para denunciar injustiças e reclamar correções. Então, é importante, a imprensa tem um papel muito importante justamente na garantia e na denúncia dos direitos que não são cumpridos e na garantia dos direitos. Um quiz. O que convencionou-se chamar de cidadania consiste no resultado de 3 aspectos fundamentais. A cidadania política, a cidadania civil e vamos às alternativas. Cidadania liberal, direitos relativos à propriedade. Cidadania social, direitos relativos à garantia de uma vida digna. C, cidadania jurídica, garantia de igualdade perante a justiça. D, cidadania empreendedora, garantia de direitos para trabalhar por conta própria. Um tempo lá para você marcar a alternativa correta. Então vamos lá para a resposta do nosso quiz. Cidadania social, direitos relativos à garantia de uma vida digna. Lembre-se de que cidadania vai falar do exercício dos direitos e da dignidade da vida. Então,
nessa aula, pessoal, o que a gente fez? A gente viu alguns aspectos da cidadania no Brasil e da dificuldade do exercício dela no nosso país. Na aula que vem, a gente vai tratar de um tema muito importante, que são os chamados movimentos sociais. Está aqui o link das imagens que a gente usou, as referências da nossa aula, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para você, até lá!